Oh, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, aleluia, amém. Graças ao Senhor, né? O Senhor tem insistido conosco, nos dando a oportunidade a cada dia, a cada momento, a cada reunião. E diante de cada oportunidade dessa, o Senhor tem um desejo, que é ganhar mais o nosso ser, fazer com que mais da vida dele cresça em nós. E isso, o resultado disso tem um nome que é edificação da igreja. Ou seja, a igreja está sendo edificada através de cada oportunidade dessa, né? Então, o título da mensagem dessa semana é a edificação da igreja. E na semana passada foi a revelação da igreja. Aí, quanto à revelação da igreja, quanto ao fato de Deus revelar ao homem, há uma necessidade crucial para que Deus possa revelar. E no próprio capítulo 16 de Mateus, gostaria de já começarmos lendo esse versículo. Mateus capítulo 16, o versículo 13. Mateus capítulo 16, o versículo 13. Senhor Jesus. Todos acharam? Então vamos ler. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Então nesse versículo tem um detalhe, que é a região para onde o Senhor Jesus ele levou os seus discípulos. E pelo contexto fica muito claro, o Senhor ele tinha um objetivo bem definido, que era levar revelação aos seus discípulos. Revelar, na verdade, ali no capítulo 16, nós vemos os dois grandes mistérios sendo revelados, os dois grandes mistérios do universo sendo revelado, que é o mistério de Deus, Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja. Então, mas para o Senhor ele ter como ele revelar aos seus discípulos, ele teve que fazer com que levar os seus discípulos para longe daquela esfera religiosa, né, de densa religião, de uma influência muito forte da religião judaica, principalmente ali. E a Cesareia de Filipe estava localizada a 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia, ou seja, 40 quilômetros longe da esfera religiosa, né? Que nos dias de hoje, talvez a gente até falei, mas 40 quilômetros é muito pouco, né? Mas para a época era muita coisa. 40 quilômetros era 40, continuava sendo 40 quilômetros, né? Mas pela dificuldade da época, era separado, né? Qualquer lugar 40 quilômetros longe de onde você está, era muito distante, porque não tinha as facilidades que temos hoje para o deslocamento, né? Então isso foi bem estratégico, o Senhor ele fez isso de forma bem estratégica, para quê? Para que longe de toda a esfera religiosa, de toda a influência da religião, ali sim o Senhor ele podia revelar, né? Então isso aí é um primeiro ponto que nós precisamos de rogar graças ao Senhor na experiência individual, né, de cada um de nós. E não é diferente também nesse momento agora, né, para o Senhor ele poder revelar, meu irmão, minha irmã, para mim, para você, para cada um de nós, é necessário nós estarmos no lugar bem adequado, né? Esse lugar, de maneira bem precisa, nós sabemos que é o Espírito, né? Que é os lugares celestiais, né? Mas de uma maneira prática estamos aqui, né? Sentados aí na cadeirinha branca, né? Mas essa esfera aqui, ela tem que favorecer, né? Então que o Senhor dê graça para cada um de nós, né? Que possamos ouvir com oração, para que o Senhor ele possa continuar revelando para mim e para você. O Senhor ele quer revelar mais para nós. Eu creio que cada um de nós queremos mais revelação vinda do Senhor. Então a esfera, ela favorece, né? A esfera, quando ela é livre de aspecto de influência religiosa, aí Deus pode revelar a si mesmo, como vimos, né? O próprio Deus revelando o seu Filho, e o próprio Filho revelando o seu mistério, que era a igreja, né? Então, quando fala de esfera, sempre eu me lembro de um testemunho, né, de uma irmã, de uma família, que quando pela primeira vez, né, esteve em uma reunião da igreja,
Aí essa família ela veio de um sistema religioso, muito assim, dentro de umas regras, tudo assim, predominante, né? Aí o testemunho dessa irmã que estando em uma reunião da igreja pela primeira vez, aí quando de repente, após o irmão falar a mensagem, aí vê um monte de cadeira arredando, reda para lá, reda para cá, reda para cá, reda para lá, e um monte de grupos sendo formados. Ela não entendeu nada. Mas que lugar é esse? E aí depois junta as cadeiras tudo de novo, aí começa um levanta aqui, outro levanta lá. Que lugar é esse? Esse lugar ele é diferente. Esse lugar ele não tem aquela influência, o homem comandando, o homem direcionando. Esse lugar o Espírito conduz. Então aí o testemunho dessa irmã, dessa família sempre me encorajou de que estamos no lugar certo. Né? O Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor, tem nos trazido para vivermos a vida da igreja. Né? E se nós, de maneira bem simples, irmãos, mantivermos o nosso coração puro, né? Puro, o Senhor vai continuar nos revelando. Né? Que realmente a esfera ela possa favorecer, que o meu coração possa estar aberto para o Senhor continuar revelando. Então, primeiro é necessário essa esfera, esse lugar, né? Então, vimos Mateus capítulo 16, versículo 13. Aí o Senhor ele pôde começar a revelar. O Senhor ele primeiro indagou os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar no versículo 14, que uns dizem que é esse, João Batista, outros dizem que é Elias. Mas o Senhor, na verdade, queria saber o que os discípulos achavam, qual que era a impressão que eles tinham do Senhor, né? Aí, no versículo 15 do mesmo capítulo, diz assim: mas vós, e vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí o versículo 16, vamos ler juntos, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Deus, vemos na sequência, o próprio Pai revelou para Pedro que Jesus, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como essa revelação ela é tão grandiosa, né, que agora Pedro ele pode ver que Cristo que Jesus, aquele homem ali, né, ele não era apenas um profeta, mas ele era o Cristo, ele era o ungido. Ele era aquele que foi comissionado para levar vida às pessoas. Ele era o Emanuel, o Deus que estava com eles. Ele era o Deus vivo e ainda o Filho do Deus vivo. Então, como Filho do Deus vivo, ele veio para nos dar vida. Aí em João capítulo 1, só dentro desse ponto, né, ele veio para nos dar vida. João capítulo 1. Senhor Jesus. Capítulo 1, por causa do tempo, vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 4. Sim. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então ele veio para nos dar vida, e a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. O versículo 12. Versículo 12, 11 e 12. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! Então ele veio para nos dar vida. Então todo aquele que nele creu, agora ele se tornou, foi dado a ele, a mim, a você, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então essa revelação, Deus revelou para Pedro ali, né, diante daquela esfera favorável, e agora ele pôde ver, e da mesma forma para cada um de nós foi revelado esse Cristo maravilhoso, né, que é o Deus, é o Filho do Deus vivo. E a mim, a você, a todos nós, quanto cremos, foi nos dado esse poder. Agora, eu sou filho de Deus. Vamos falar? Eu sou filho de Deus.
Irmãos, quanta revelação! Isso, irmãos, isso nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Senhor Jesus. Então o Senhor ele quer continuar revelando, né? Então voltando em Mateus capítulo 16. Aí o Senhor continua, primeiro o mistério de Deus, Cristo, Senhor Jesus. Então o versículo 17 diz: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, por favor, irmão. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus. Então aqui agora a segunda grande revelação, né? Agora o próprio Cristo, o Filho, ele revela o seu mistério. Quer dizer, o mistério de Cristo é a igreja. Aí o Senhor ele segue revelando que também eu te digo que tu és Pedro. Esse Pedro no original é Petro, que quer dizer rocha. Então está relacionando a Cristo. E sobre esta pedra, que no original é Petrus, que quer dizer pedra, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós vemos os materiais para essa edificação. Então a igreja ela é a casa de Deus, né? É o edifício de Deus, sois vós. Então o Senhor, como essa pedra angular, essa pedra de fundamento, cada um de nós, como essas muitas pedras que vivem, nós somos materiais para edificarmos a igreja. Aí quando isso foi aberto para nós, então aí, o que é a igreja? A igreja, será que a igreja é esse prédio aqui? Não, a igreja somos nós, né? E nós somos essas muitas pedras vivas, né? Então, para facilitarmos nesse entendimento mais, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, vamos ler até o versículo 10. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Sim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que pondo em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, a preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele é a pedra angular, né? A pedra angular é aquela pedra que garante o fundamento, que garante, que dá segurança para a edificação. E nós somos as pedras que vivem, né? Agora, irmãos, diante vislumbrando aí, né, essa edificação, essa construção, que é a edificação da igreja, que é a casa de Deus, eu e você, como essas pedras que vivem, se nós considerarmos cada pedra uma diferente da outra, né? Basta que para mim ainda está mais fácil, eu olho assim e vejo cada pedra diferente da outra, né? Você olhar para um lado, olhar para o outro. Então, como que pode essas pedras, tem umas pedras mais pontiagudas, outras com as arestas mais acentuadas, né? Mas como que pode essas pedras tão diferentes se tornar um edifício para Deus, né? Então, nisso aí está o grande mistério de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja é um mistério, irmãos. Como que pode nós sermos edificados juntos, né? Isso aí tem sido revelado para nós dia a dia. Então o Senhor, Ele é essa pedra angular e nós somos as pedras que vivem. Estamos sendo edificados juntos. Então nesse edifício é necessário, como toda obra, é necessário que sejam feitos alguns ajustes. Então vamos ver aqui na Efésios capítulo 2. Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. Senhor Jesus, revela mais para nós, Senhor. Senhor Jesus. Todos acharam? Sim. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, ao qual também vós juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, aleluia, essa é a edificação da igreja, a qual eu e vocês, nós estamos incluídos nessa obra, né? Nós somos esses materiais tão diferentes, né? Mas nós temos um fundamento sólido, que é Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, no que diz respeito à edificação da igreja, não se apoie em si mesmo, né? Nem muito menos em um determinado irmão ou irmã, mas sim em Cristo. Cristo é a pedra angular. Agora, nesse edifício, irmãos, pelo fato de haver várias pedras e pedras diferentes, é necessário que sejam feitos alguns ajustes, né? E esse ajuste não sou eu quem faço, e também não é você quem faz. Esse ajuste quem faz é Cristo. Esse ajuste quem faz é o Senhor. Então o Senhor, ele usa de várias circunstâncias e várias situações que favorecem para sermos edificados. Então a todo momento nós estamos sendo ajustados, né? Estamos sendo conformados, estamos sendo transformados e trabalhados para dessa forma culminarmos na edificação da igreja. Senhor Jesus. Então a igreja edificada, irmãos, ela tem um poder tremendo, né? Vamos voltar em Efésios. Vale a pena nós nos submetermos ao ajuste, né? Ao arranjo de Deus. Mateus capítulo 16 novamente.
É esse versículo-chave, né? Mateus capítulo 16. Senhor Jesus. O versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja edificada, ela tem esse poder, que as portas do Hades, do inferno, né, os poderes das trevas, não podem contra ela. Não prevalece contra ela. Esse poder das trevas aqui, podemos situar também em Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Senhor, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do poder das trevas. Então, quando eu e você, nós cremos no Senhor, nós fomos introduzidos para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo o que é? É a igreja. Então, como membros do corpo de Cristo, nós somos essas várias pedras que vivem, que estão sendo edificados, que estão sendo trabalhados. Então, como a igreja edificada, nós estamos libertos do poder das trevas. Então, isso é algo assim que deve trazer para cada um de nós uma reflexão muito séria, né? Porque que desde quando o governo de Deus é de eternidade em eternidade, mas em um determinado momento houve uma autoridade paralela, um governo paralelo, que é quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Então aí, a partir daí, existe de fato poder das trevas. E esse poder das trevas é o que vem ao longo da história da humanidade, vem destruindo a humanidade, vem consumindo os homens, vem causando tudo isso, irmão, irmã, que nós estamos vendo a todo momento, né? Então, como estar livre desse poder das trevas? Né? Fazemos parte da edificação da igreja. Então, num certo aspecto, o Senhor já nos libertou, não é? O Senhor já nos libertou. Assim como nós cremos, recebemos a vida de Deus, nos tornamos filhos de Deus, e o Senhor nos libertou do império das trevas. Mas a todo momento, irmãos, a todo momento o império das trevas, ele tenta, né? Cada um de nós podemos testificar na sua experiência, na sua casa, no trabalho, na escola, no relacionamento com as pessoas, enfim, a todo momento o império das trevas está tentando ali operar. Mas com a igreja edificada, ele não prevalecerá. Então não tem espaço para o poder das trevas, né? O inimigo, ele já é um derrotado. Nós fazemos parte da edificação da igreja. Nós somos filhos de Deus. Então isso aí nos dá essa liberdade para prosseguirmos servindo ao Senhor e fazendo parte da igreja edificada. Voltando em Mateus capítulo 16, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O versículo 19, vamos ler, por favor. E o que desligares no céu, terá sido desligado no céu. Então aqui
há um conceito muito equivocado, né, de que as chaves foram dadas especificamente para Pedro, né? Aqui na verdade profeticamente, né, o Senhor estava já dizendo que Pedro teria uma experiência. Se nós sermos bem precisos na leitura da Bíblia, veremos que o Senhor, o Espírito usou de uma forma grandiosa Pedro em Atos 2, para ali abrir as portas para os judeus entrarem no caminho, né? E assim como, da mesma forma, o Espírito usou a Pedro em Atos 10 para abrir as portas para os gentios. Para cada um de nós que não tínhamos nada a ver com o povo de Deus, com as promessas de Deus, foi aberto para mim e para você o caminho. Mas essa chave é para amarrar ou desamarrar. Mas vai amarrar e desamarrar aquilo que já está nos céus. Então a ordem vem dos céus. Então a igreja é o que? É a realidade do reino dos céus. Então a igreja na terra tem apenas uma função, né? É permitir que a vontade de Deus seja feita. Por isso nós precisamos de orar com bastante simplicidade, com bastante realidade. Senhor Jesus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então a igreja tem essa incumbência, né, de permitir que a vontade de Deus, né, que já é feita nos céus, seja feita na terra. Então essa chave, esse poder foi dado à igreja, né, a igreja é edificada. Então por meio do Espírito, Pedro foi muito usado ali em Atos 2, né, e o Espírito convenceu ali aquela multidão, assim como Pedro foi muito usado pelo Espírito em Atos 10, lembrando que inicialmente, se buscarmos, nós não vamos ler, mas a maioria conhece o contexto. Se dependesse de Pedro inicialmente, a porta não seria aberta. Porque Pedro ele ainda estava com um pouco de influência da sua vida religiosa, os seus conceitos religiosos, né? Como pode agora comer um animal impuro, né? Mas aí o Senhor foi revelando, Pedro foi abrindo o coração dele, até que por meio do Espírito o Senhor conduziu ele, abriu a porta para mim e para você. Enfim, a salvação chegou até nós. Aleluia! Por meio desta chave, por meio desse abrir do Espírito, a salvação chegou até nós. E da mesma forma a nós foi dado essa chave para quê? Para desatar, né, aquelas pessoas que estão presas na depressão, que estão presas no terror da morte, né? E também para prender, para atar, para amarrar o inimigo com seus poderes, o inimigo com as suas artimanhas. Irmãos, isso foi dado para nós, ou seja, a igreja edificada. Nós temos essa chave, nós temos esse poder, por meio do Espírito, no nome de Jesus. Nós podemos amarrar, nós podemos desamarrar, nós podemos liberar, nós podemos prender, desde que no céu assim é feito. Aí para isso é necessário estarmos bem claro que a igreja é a realidade, entendeu? É o que veio dos céus, chegou até nós. E nós hoje, como a igreja nessa terra, temos essa incumbência, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bom, então agora para edificar a igreja, né? A igreja tem essa monte de pedras aí, né? Cada pedra diferente uma da outra, então são vários materiais. Mas no que diz respeito à edificação da igreja, a igreja, ela é séria, irmãos. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a expressão de Deus nessa terra, né? E o Senhor quer nos edificar. Mas a edificação da igreja ela é feita de forma a satisfazer a vontade de Deus. Mas nós, como esses muito materiais, muito facilmente, nós, em mim, em você, em nós, em cada um de nós, às vezes prevalece a nossa natureza caída, né? Então, com a natureza humana caída, não se edifica a igreja.
que a igreja é espiritual. A igreja é a casa de Deus, né? Aí fomos advertidos, vamos ler da mesma forma, o Senhor continuar nos revelando, né? Então, para edificarmos a igreja é com a vida de Deus, né? Gálatas capítulo 5. Então nós sabemos qual que é a vida apta, né, para edificar, né? É a vida de Deus, Senhor Jesus. Então Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, por enquanto, irmãos. Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, para edificar a casa de Deus, para edificar a igreja, nós precisamos de andar no Espírito. Então, a nossa natureza caída, a carne que foi ali condenada pelo pecado, dessa forma nós não vamos conseguir edificar a casa de Deus, que é a igreja. Mas aí existe essa luta, né? Constantemente, então, durante todo momento. Isso é em todo instante, irmãos. Inclusive nessa reunião, né? Inclusive nesse exato momento. É uma luta que nós temos a todo momento. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, né? Mas para sermos aptos para edificar, precisamos de andar no Espírito. Nos arrependermos e voltarmos. Porque as obras da carne são, para nossa advertência, vamos ler, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutorania e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outro vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, com toda essa obra da carne, não se edifica a igreja. Então nós, como essas pedras vivas, né, fomos separados, chamados, o Senhor tem confiado a nós a edificação da igreja, como esses materiais, precisamos a todo momento estar tratando com a carne, né, andando no Espírito. Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus. Vamos ler do 5 até o 8, por enquanto. Senhor Jesus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nele. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então nós precisamos, para edificar a igreja, que é a casa de Deus, nós precisamos de fazer morrer a nossa natureza terrena.
Então a nossa natureza terrena caída, né, ela, por meio dela, não se edifica a igreja. Então precisa a todo momento, e diante do Senhor veremos a solução, que é a cruz, tratar com fazer morrer a nossa natureza terrena. E vemos aqui, destaca alguns pontos, como devemos despojar, antes aqui, no versículo 5, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, a todo momento, irmos diante da luz do Senhor e tratarmos com todas essas questões. A avareza, por exemplo, né? A avareza, querer tornar-se, sempre querer ter mais, é um avarento, né? E normalmente, ao exercitar a avareza, tende-se a ser sempre aquele que quer levar vantagem em tudo, né? Então, para edificar a igreja, se esse tem sido o seu ou o meu comportamento, nós não estaremos aptos a edificar a igreja. Precisamos estar tratando a todo momento, fazer morrer toda a natureza caída, toda a natureza terrena. O versículo 9 segue: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despestes o velho homem com os seus feitos. Não mintais uns aos outros. Nós que fazemos parte da edificação da igreja, nós não podemos mentir uns para os outros, né? Devemos ir diante da luz do Senhor e estar tratando ali constantemente. Versículo 10 e 11: e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Qual? Grego ou judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Mas isso é a edificação da igreja. É o Senhor trabalhando em cada um de nós. Nós, tão diferentes que somos, mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Estamos ali fazendo a cada dia morrer a natureza terrena e nos revestimos de quê? Do novo homem. A igreja, ela é edificada com o novo homem. Na igreja não tem espaço para o velho homem, né? O velho homem, ele precisa ser eliminado. Ele precisa ser, precisamos de nos despir do velho homem. Você revestir-se do novo homem, que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o Senhor quer nos transformar a essa imagem, a imagem de Deus, né? Da mesma forma, trazer de volta aquilo que foi degradado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, voltando em Mateus 16, é interessante a linha dessa mensagem, irmãos, que parece que a gente sai de uma direção e vai para uma outra diferente, né? Mas um pouco, quando nós lemos ali esses versículos, acabamos de ler esses versículos em Gálatas e em Colossenses, que trata de questões negativas, está relacionada à nossa natureza caída, humana. Isso é porque o Senhor, Ele tem revelado para nós, assim como o Senhor revelou para Pedro ali em Mateus 16. Mas logo após revelar para Pedro, né, Pedro receber aquela tão grande revelação, nós vimos, para a nossa grande advertência, que ali o inimigo, ele usa a natureza terrena de Pedro. Então vamos ler lá, a maioria de nós já conhecemos o contexto, mas vamos ler Mateus capítulo 16. Sabemos que o Senhor, ele passou a mostrar que ele precisava de ser crucificado, de padecer, né? Aí Pedro vai e repreende ao Senhor. Então vamos ler a partir do versículo 21 do capítulo 16. Tendo esse tempo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e ser morto
ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aqui, diante de tão grande revelação, mas em um determinado momento, Pedro deixa extravasar ali a sua natureza terrena. Então essa é uma grande advertência para mim, para cada um de nós, que temos esse coração. Nós temos esse coração de cooperar com o Senhor na edificação da sua casa, da casa de Deus, que é a igreja. Mas a qualquer momento, eu e você, nós corremos esse risco de o nosso natural, né, até mesmo o lado bom da nossa vida, da alma, né, querer aparecer, e nós que somos pedras que vivem, que somos para a edificação da casa de Deus, podemos nos tornar uma pedra de tropeço, até mesmo um empecilho para Deus poder prosseguir na sua edificação. Senhor Jesus, versículo 24, vamos ler. Então disse-lhe Jesus, seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor Jesus. Então, no que diz respeito à nossa natureza caída, ao nosso velho homem, a natureza terrena, precisamos de aplicar a cruz, né? Então, alguns versículos que foram citados, Romanos capítulo 6. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 4 ao 6. Senhor Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, na glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então sabemos isso, que foi crucificado com ele o velho homem. Então, para participarmos da edificação da igreja, precisamos de crucificar o velho homem. Somente o novo homem está apto para participar da edificação da igreja. Então, por isso a importância da cruz, estar ali constantemente aplicando a cruz ao velho homem. Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 8 ao 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao vive para Deus. Então nós vivemos para Deus. Então, por isso a importância do atuar da cruz constante no nosso viver. Dessa forma, nós nos tornaremos aptos, aí é aquela vida apta para a edificação. Romanos ainda, capítulo 8, o versículo 3. Porquanto
o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado. Versículo 4 ao 6. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Aleluia. Então nós precisamos colocar a nossa mente, o pendor da mente para a carne, dá para a morte, mas para o Espírito, para a vida e paz. Então é o viver e andar no Espírito. Constantemente colocarmos a nossa mente no Espírito. Dessa forma, teremos uma vida apta e capaz para a edificação da casa de Deus. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3. Estamos concluindo. Antes, vamos ler, já para concluir, vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Aí já não será já os últimos versículos. Efésios capítulo 2, versículo 15. Senhor Jesus. Do 15 até o 20. Aboliu a sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Aí o 20 e o 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele mesmo, Cristo Jesus, pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, essa é a edificação da casa de Deus. Então, o Senhor, para isso, ele teve que quebrar a parede de separação. No contexto inicial aqui, identificamos que havia uma separação entre os judeus e os gentios. Ali foi quebrada a parede da separação, da inimizade, e foi provido ali, estabelecida ali uma paz, né? Mas também se aplica de uma maneira muito prática no relacionamento de nós, né? Estamos na igreja. Então o Senhor, por meio da obra da cruz, ele quebrou a separação, a inimizade, a indiferença que possa haver, o que há, o que existe entre um e o outro. E dessa forma ele estabeleceu a paz. Uma vez estabelecido a paz, aí pode haver a edificação. Então, sem paz não tem como haver edificação. Sem paz não tem como edificar, né? Estamos vendo muito claramente a guerra na Ucrânia. Ali, o que nós vemos ali? A todo momento as imagens mostram o quê? Destruição. Não, até o que estava edificado veio a ruína. Então, por isso, o trabalhar da cruz, né? Que vimos aqui, versículo 16, diz: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz.
destruindo por ela a inimizade. Então, a todo momento, o trabalhar da cruz, ele é crucial para promover em mim, em você, em cada um de nós, essa vida apta e capaz para edificarmos a casa de Deus. E o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós. Mesmo sendo tão falhos, sendo tão pecadores, sendo tão negligentes, mas o Senhor tem insistido conosco, por meio da sua vida, por meio do trabalhar da cruz, por meio do trabalhar transformador do Espírito, tem nos dado essa oportunidade de podermos cooperar com o Senhor, Senhor, na edificação da Tua casa, na edificação da igreja, e quando o Senhor voltar, Senhor, queremos nos encontrar fazendo assim. Senhor Jesus, continue nos abençoando, Senhor, nos conduzindo, Senhor, essa realidade. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Mas, por favor, vamos em pequenos grupos compartilhar, né? Depois, na sequência, os irmãos dão um testemunho de